Olá, meus amores, bom dia! Hoje nós iremos estar revisando história. Vamos estar vendo alguns fatos que nós já estudamos, mas é necessário estar revisando para a gente estar fixando. Isso aí! Então vamos lá. Nós iremos estar relembrando sobre a vinda da família real para o Brasil, a questão da independência e a questão também da volta de Dom Pedro I para Portugal e a questão do seu filho ser menor de idade. E aí, o que acontece? Vamos lá então. A vinda da família real trouxe algumas modificações. Porque o Brasil ele não estava preparado para receber tanta gente e tanta gente importante. Muitas pessoas foram desalojadas. Isso aí. Imagina só você ter a sua casa, ter tudo bonitinho e daqui a pouco fala, xô, aqui é a propriedade da família real. Foi bem isso que aconteceu. Algumas coisas também tiveram de bom. Uma coisa de boa teve. Foram algumas melhorias urbanas. Antes da família real vir para cá e se instalar no Rio de Janeiro, o que acontece? O esgoto era céu aberto, não tinha questão da água encanada. Então, uma das duas melhorias urbanas que aconteceu foi a rede de esgoto e a questão da água encanada. Então, essas foram as duas melhorias urbanas que aconteceu com a vinda da família real para cá. Mas teve outras melhorias sem ser as urbanas. Criação de faculdades, museus, teatro, tá? Então teve essas melhorias porque aqui não tinha nada de lazer. Imagina só, eles estavam acostumados com todo um luxo, com todo um glamour. Então o Rio de Janeiro teve que totalmente se estabilizar para a vinda da família real. Mas será que a vinda da família real teve algum benefício para os escravos? Os escravos não faziam parte dos benefícios. Como assim, tia Pri? Sim, porque os benefícios que tiveram, né, eram as pessoas que tinham um poder aquisitivo. Os escravos estavam abaixo da classe. Então, os benefícios não chegaram à camada dos escravos. Então, os escravos não tiveram nenhum benefício com a vinda da família real. Os escravos continuaram sendo tratados como tal, escravos, ok? Então, o tempo foi se passando, Dom João voltou, né? A família real novamente voltou para Portugal, porque já tinha baixado a poeira em relação, tá? Porque eles vieram para cá fugidos, não foi? Então, com a poeira deu uma baixada, eles voltaram para Portugal. Mas então deixou Dom Pedro I aqui, o filho de Dom João. Então, Dom Pedro I, ele foi o primeiro imperador do Brasil, ok? Isso veio acontecer com a questão da independência. Mas antes que fosse declarada a independência no Brasil, teve um fato muito importante, o Dia do Fico. Por quê? Portugal queria que Dom Pedro I voltasse. Mas por quê? Porque com a estabilidade da família real aqui no Brasil, teve abertura dos portos. Então agora o Brasil podia ter o livre comércio. Ele podia comercializar com quem ele quisesse. E o dinheiro estava ficando aqui totalmente no Brasil. Porque antigamente, antes da vinda da família real, todo o lucro tinha que ser enviado para Portugal. Porque o Brasil era colônia de Portugal. Então pertencia tudo a Portugal. Mas com a estabilidade da família real aqui, algumas coisas mudaram e esse foi um dos fatos, a abertura dos portos. Agora o Brasil podia comercializar com quem quisesse. E o pessoal lá em Portugal não estava satisfeito com isso, então queria falar, vamos embora, manda Dom Pedro I vir para cá. Então, a elite aqui do Brasil chegou e falou assim, Dom Pedro, fica aqui você é alguma coisa. Aqui você vai ser o maioral, o chefão.
você voltando para Portugal, você simplesmente vai ser o filho do rei. Você só vai ser alguma coisa se o seu pai vir a falecer. Seu pai ainda não vai morrer agora. Então, o que aconteceu? Dom Pedro, então, chegou e falou: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então, esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Foi o dia que Dom Pedro falou que ficaria. Não vou para Portugal, eu vou permanecer no Brasil. Aí tá bom. Apesar, entendeu, dos pesares, ele continuou aqui. Mas apesar de Dom Pedro estar aqui, ele tinha amigos importantes lá em Portugal, que ficaram sabendo que iam enviar tropas, muitas tropas, para vir buscar Dom Pedro à força. Então, a sua esposa e esse seu amigo falaram para ele: ó, é melhor você declarar a independência do Brasil. Ou seja, o Brasil vai ficar separado de Portugal, ele vai ser independente. Então, quando foi, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro foi até a margem do rio Ipiranga e falou: independência ou morte! E a partir daí, o Brasil, ele não pertencia, ele não tinha mais vínculo nenhum com Portugal. E agora Dom Pedro não era apenas Dom Pedro, ele era o imperador do Brasil e ganhou o título de Dom Pedro I, ok? Então vamos dar continuidade. Aí, passaram-se os anos, o que aconteceu? O pai de Dom Pedro I faleceu, então ele estava sendo requisitado em Portugal, porque agora o trono era de direito dele. Mas tinha um porém. Dom Pedro I tinha um filho que pudesse ficar aqui? Tinha, o Pedrinho. Só tinha um problema. A criança tinha o quê? Mais ou menos 4, 5 anos. Uma criança de 5 anos, ela pode governar? Não. Então teve o período regencial. No período regencial eram pessoas, pessoas importantes que começaram a assumir. Só que o que estava acontecendo? Cada um que entrava só fazia coisas para se beneficiar ou beneficiar alguém conhecido. Aquela situação com aquelas pessoas que estavam à frente. Então, aconteceu um fato que ficou conhecido como golpe da maioridade. Vocês acham que uma pessoa com 14 anos de idade tem capacidade de responder por si? De ser um governante? Foi isso que aconteceu. Então, como a população estava revoltosa, estavam já naquele alvoroço todo, o que aconteceu? Eles fizeram uma lei que a partir daquele momento, com 14 anos já era maior de idade. Então, se com 14 anos era maior de idade, o que aconteceria? Dom Pedro II, Pedrinho, poderia assumir o trono. E foi o que aconteceu. Porém, entre aspas, ele governava, Porque tinham pessoas por trás dele, pois ele só tinha 14 anos. Então, esse ficou conhecido como golpe da maioridade, onde Dom Pedro II assumiu o trono com um pouco mais de 14 anos, ok? E nesse período aí, um pouco mais à frente, foram feitas as constituições. Teve a Constituição de 1824, Constituição de 1891, aí foi, aí deu um tempo, aí veio a de 1934, 37, 46, até chegar a nossa, que é até hoje, a de 1988, ok? Então, assim, a que nós vamos estar frisando hoje é a de 1824.
Essa de 1824, ela tem um pouco a ver com a de 37. Essa de 24, o que acontecia? Ela centralizava o poder nas mãos do imperador, que é o famoso poder imperador. Ou seja, somente ele, tudo que acontecia tinha que passar pelo aval dele. Então, era o poder moderador, era centralizado, um poder centralizado no imperador, ok? Então, agora que nós demos uma pincelada geral, vamos então às atividades. Vamos lá, galerinha! Então vamos realizar as nossas atividades. Revisão de história. Número 1. Responda. O que foi o dia do fico? B. Quem foi o primeiro imperador do Brasil? C. A vinda da família real portuguesa para o Brasil melhorou a situação dos escravos que moravam aqui? Por quê? 2. Cite 2 melhorias urbanas feitas após o aumento da população naquela época. Número 3. Defina. Definir, gente, é a mesma coisa que explicar, responder, dizer o que é, dizer o que vocês sabem sobre o tema que vai ser pedido, ok? Letra A. Defina a Constituição de 1824. B. Defina o golpe da maioridade. C. Independência do Brasil. Ou seja, como eu já mencionei anteriormente, o que você sabe, como é que foi, explicar, dizer o que é cada um deles, ok, meus amores? Então, meus amores, agora que a tia Pri já explicou as atividades, vocês já realizaram, é hora de dar tchauzinho. Se ficou alguma dúvida em alguma delas, basta vocês entrarem no grupinho de WhatsApp e perguntar à tia. Agora, no final da aula, vai estar disponível as páginas para auxílio para vocês que são de todo esse conteúdo que a tia revisou. Vai estar agora no final, ok? Um super beijo no coração de vocês e tchau, tchau, meus amores!